Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos no mês de prevenção do suicídio, né, de campanha. E eu resolvi falar um pouquinho sobre essa temática, que é uma temática que eu tenho estudado há algum tempo. Hoje em específico, além da questão da ciência, da psicologia, da pedagogia, eu vou querer falar um pouquinho do conhecimento espiritual que está relacionado a esse tema. O livro que a gente vai estar usando hoje, que eu vou estar usando para discutir um pouco esse contexto, é Comportamento Suicida na Infância e Adolescência, Conhecer para Prevenir. A autora dele é a Clara Lila Gonzalez de Araújo, é uma pedagoga, por isso que eu falo que a gente vai trazer um pouquinho do contexto da pedagogia, né, para estar auxiliando a gente na educação. Além da gente conhecer um pouquinho como é que é o contexto em que se dá um suicídio na infância e na adolescência. A gente sabe que o suicídio ele tem aumentado cada vez mais. E na infância, além do suicídio já ser um tema tabu, na infância é mais difícil ainda de a gente estar tratando. Entretanto, a gente tem que lembrar que a cada vez mais as taxas de suicídio têm aumentado. Na infância, sim. Nós estamos falando de crianças de tenra idade. Então, Tati, como é que acontece, né? O que é isso? Como é que a gente faz para lidar? E esse livro, ele vem falar primeiramente da depressão infantil, né? A gente sabe que a depressão infantil tem crescido cada vez mais. As taxas trazidas aqui nesse livro, elas já colocam que a doença mais incapacitante na infância nos Estados Unidos é a depressão infantil. E a gente sabe que, apesar de não ser causa do suicídio, a depressão, muitas vezes eles estão ligados, né? Às vezes como até efeito colateral, uma coisa da outra. Então, além disso, esse livro vem trazer, assim, de uma forma belíssima, a questão da obsessão. Para nós que somos espíritas, a gente sabe que a obsessão, ela acontece em qualquer faixa etária, né? E para quem não é espírita, a obsessão, o que é a obsessão? A obsessão é quando, né, um espírito, vou colocar aqui um desencarnado, mas de uma forma mais simples, né? Porque a gente tem vários tipos de obsessão, né? Encarnado com encarnado, desencarnado com encarnado, mas eu vou trazer a obsessão que está sendo trazida pelo livro. Então, a obsessão é quando um espírito desencarnado, né, uma pessoa que já morreu, ela entra em sintonia com a pessoa encarnada, né, a pessoa que está viva, e começa a influenciar negativamente essa pessoa. Então, assim, a pessoa entra em sintonia como se fosse uma rádio, né? Tem a frequência lá das ondas mentais e você está em sintonia com um espírito desencarnado, ele entra na mesma sintonia, né? Na mesma faixa vibratória, vai aos poucos te induzindo ideias, pensamentos, até que chega a um ponto que ele quase controla a sua vida. Então, ele vem trabalhar também a questão da obsessão infantil, né? A questão não só da questão de espíritos, sendo um espírito devedor ou às vezes de inclusive afetos, né? Então ele vem trazer também vários casos desse contexto da obsessão. A gente tem que lembrar que sempre que entra nessa sintonia com o espírito obsessor é porque tem alguma falha moral, né? Então aí já começa a gente perceber a necessidade da educação cristã. Bom, outro contexto, né, que a gente tem que estar bem atento quando a gente fala de comportamento suicida na infância e na adolescência é a questão dos conflitos intrafamiliares, né? Então, como é que tá esse lar dessa criança? Tem muitas brigas, muito conflito, tem violência doméstica, tem a questão das crianças que estão desamparadas, porque nós sabemos da missão dos pais, né, de orientar, educar aqueles que vieram para o seu meio familiar. Entretanto, a gente sabe que muitas crianças se encontram desamparadas, né? Os pais não assumem a responsabilidade que lhes é devida e acaba deixando essas crianças ao cuidado próprio. E aí isso muitas vezes leva
a participar, fazer uso de drogas, né? Ou a ir para a rua, enfim. Então, tem essa questão, é um lar estruturado dessa forma, né? Que a gente fala disfuncional. Tem a questão do afastamento dos pais, né? Um ou outro que se afasta dessa responsabilidade de educação, tanto intelectual quanto moral, né? Isso gera uma série de consequências, né? Emocionais, afetivas para essa criança. Além disso, uma questão que é abordada aqui no livro é a questão da educação sexual, que muitos responsáveis não se atentam para a importância de educar a questão sexual dos filhos, né? E também deixa, a gente sabe que a internet está aí, né? E que eles vão entrar em contato com essa temática, e por que não ser com a orientação, com o cuidado, com o zelo, né, de trazer o que é próprio da idade, né, porque a curiosidade é uma coisa inata do ser humano, né, a gente progride através da curiosidade, e a gente simplesmente negar isso, ou simplesmente deixar cuidados da escola, né, a gente também pode estar sendo negligente nessa responsabilidade de educação dos filhos. E além disso, o que o livro vai tratar de uma forma até profunda é a questão da assistência espiritual e da educação moral e espiritual, tanto no centro espírita quanto nas casas. De uma forma mais particular, o que na adolescência a gente pode estar percebendo é a questão da baixa autoestima e da baixa autoconfiança nos nossos adolescentes, né? A gente tem visto que a educação formal, a educação da escola, ela está muito ligada para concessão das habilidades que vão conseguir uma profissão, né? Passar no vestibular, ter uma profissão. E a gente sabe que a educação que os pais transmitem, ela não pode estar amparada só com esse foco, né, de habilidades intelectuais, matemática, português, né, que a educação do espírito é muito mais abrangente do que isso, né? Então a gente também tem que, como é que estão nossos filhos, né? Conversar sobre os sentimentos, conversar realmente como foi o dia, tendo realmente interesse, né? De estar sabendo o dia a dia dos nossos filhos, sentimentos, as emoções, né? E não desejando uma obediência cega, mas preparando eles, né, para o futuro de independência e que eles consigam se autogerir, né? Que eles tenham a base, mas que eles possam refletir com o nosso auxílio, né, na infância e na adolescência, para que eles se tornem adultos responsáveis, né? Adultos com a questão da espiritualidade se sobrepondo ao lado material. E aí eu tô tocando no quê? Eu tô tocando na moralização, na educação de nós pais, né? Porque a gente não educa uma criança sem nos educarmos. A gente não consegue cobrar da criança, né, sem a gente fazer aquilo, porque a gente vai estar nessa direção indo para um autoritarismo, né? E a autoridade parental, ela se dá através de muito exemplo, né? De muita paciência, de muita conversa, né? Que a gente consegue ter um pouco de autoridade sobre os nossos filhos, uma autoridade resplandecente dessa experiência digna, né? Desses valores morais. E nesse sentido, essa reeducação, né, dos nossos sentimentos, né, dos nossos valores. A gente cresceu achando que as crianças tinham que nos obedecer cegamente, né, porque isso que é respeito. Então as questões, elas têm se modificado, né, no processo educativo. O processo educativo hoje já não tolera a forma com que foi feita, por exemplo, com os nossos pais, né, que era não pode falar, não pode questionar nada. Hoje a educação está diferente, a gente tem que se abrir para esse novo, primeiro nos conhecendo. Para essa reeducação, o que a gente precisa? A gente precisa de sacrifício, de renúncia. Educar os filhos sem envolver sacrifício, renúncia, nós não vamos conseguir, né? Então,
filho, faça isso, mas eu não faço, né? Então, que tipo de educação que é essa que a gente está tendo, que a gente está promovendo, né? Se a gente está falando da questão de uma educação moral, de uma educação cristã, né? Nesse sentido, eu vou até ler uma frase que tem nesse livro, né? Que em relação às responsabilidades dos pais, que ele fala assim: não vale fugir das responsabilidades, porque o tempo é inflexível e porque o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém, né? Nós temos a passagem do Evangelho, né, que diz que Deus nos perguntará, né, dessa missão. Então tem essa questão da nossa responsabilidade. Um termo muito comum, que esse livro até usa assim, de forma bem ampassa, bem rápida, né, mas que é um termo que está sendo muito trabalhado, muito discutido, né, já até é a terceirização das crianças, né? Então eu passo isso para babás, para creche, para avós, né? Eu saio passando essa responsabilidade para as outras pessoas. E o que a gente tem observado no campo da ciência é que isso tem um efeito muito prejudicial no desenvolvimento da criança, essa terceirização, né? Então, a gente está voltando novamente, nós estamos aí nesse momento de pandemia, né, que tem nos obrigado, de certa forma, a voltar essa responsabilidade. O que a gente não pode agora, ou não deveria pelo menos, né, respaldado nesses valores, é terceirizar para internet, para os jogos, né? Não, ai, que cansativo, né? Então vai jogar. Não, né? Também é uma forma de terceirizar a criação dessa criança, né? E isso vai de encontro aos valores que a gente está estudando aqui, refletindo nesse livro. Como então a gente educa, né? O que o livro traz aqui é que seja uma orientação modelo, né? Que a gente não queira essa obediência cega, que a gente não procure estar sempre repreendendo, né? Uma educação repreensiva, e sim uma educação através de experiências, de modelo, né? Porque ela fala aqui, a Clara, que se a gente coloca uma educação muito repreensiva, a gente acaba colocando uma carga nos ombros dessas crianças, desses adolescentes, né? E o que a gente tem que fazer, na verdade, é incentivar através de cada experiência, né, a que a criança ou o adolescente ele pense sobre a questão, né? Incentivar a ter toda essa reflexão junto com a gente, né? Tô com muito medo, tô me sentindo muito ansioso. Então vamos pensar sobre isso, e não simplesmente dar soluções mágicas, né? E passar por cima desse aprendizado que também é deles, né? Lógico, com auxílio dos responsáveis, né? Então, ter sempre a iniciativa, né, de em cada experiência, em cada orientação, buscar o bem proceder, né? Como que eu posso proceder de uma forma melhor em cada situação, né? Ajudando a criança, desde pequenininha, né, a estar pensando o que ela pode fazer por aquilo. E por que eu falo, direciono esse livro aos educadores, né, aos evangelizadores, aqueles que estão em atendimento fraterno, né, aqueles que fazem parte do trabalho cotidiano numa casa espírita? Que para vocês terem noção, a partir do capítulo 6, ele vai falar sobre a assistência espiritual mesmo, né, sobre a educação cristã. Vai falar sobre procedimentos, objetivos de uma sala, né, de aula, o que a evangelização tem que pretender, né, para trabalhar, como trabalhar, quais temas serem abordados, o que uma mocidade pode fazer também, né, o que a casa espírita tem que buscar com esses jovens, né, não apenas ser uma doutrinadora, né, mas sim usar essa força dos jovens, né, na construção da própria casa espírita, né, dos jovens estarem auxiliando a evangelização também. Isso é só algum dos itens, né, ele traz de uma forma mais profunda, item a item, o que pode ser feito. Então eu acho um livro assim que nos auxilia a instrumentalizar, operacionalizar
o trabalho com a criança, né, a infância e a adolescência. Bom, então, esse é um pouco do contexto, né, do suicídio, né, de como que o suicídio acontece na infância, os fatores, vamos dizer assim, fatores de risco, né, por exemplo, esses conflitos intrafamiliares, né, toda essa questão. Só que o livro também traz, né, a questão do suicídio consumado, né, casos de suicídio na infância e na adolescência, e também traz casos de espíritos que se suicidaram e que relataram, né, nas reuniões mediúnicas. Então também tem os casos em si nesse livro, de forma a estar explicando pra gente um pouco o que acontece, como que se deu, né, e é muito interessante avaliar que os ex-suicidas, né, pessoas que suicidaram, que retornam, elas podem até sentir um impulso, né, como forma de uma prova, né, vamos ver se agora passa na prova, né, então pode até ter esse impulso a cometer novamente esse ato, né, de desespero, mas que há todo um trabalho no mundo espiritual também, né, para que esse indivíduo, que essa pessoa reencarne e que busque novos parâmetros, novas formas de enfrentamento da dor, né, porque a dor ela é inevitável, né, nesse mundo, nós vamos sofrendo, mas a nossa capacidade de suportar e de enfrentar a dor, ela é gigantesca também, né. E aí, o que a doutrina espírita pode, assim, nessa forma de assistência espiritual, tá nos auxiliando de uma forma, assim, maravilhosa, que é a crença na imortalidade da alma, né? Tem uma frase aqui que ele traz logo no início do livro, né? Que quando todos se tornarem espíritas, os suicídios conscientes deixarão de existir, porque a questão espírita, né, nessa crença na imortalidade da alma, se a gente sabe que o nosso espírito não morre, a gente pode no máximo matar o nosso corpo, então qual a função do suicídio? Ela se perde, porque o nosso sofrimento, ele tá na nossa alma, então ele vai continuar onde quer que a gente vá. E, infelizmente, o que a gente vê é que quando as pessoas recorrem a esse ato, o que acontece é que o sofrimento aumenta gigantescamente em intensidade, né? Apesar de que a gente não pode falar aqui que todo suicídio tem consequências iguais, não. Nós temos agravantes, nós temos atenuantes, então não dá para falar que todo suicídio vai acontecer de tal forma, não é assim. O que a gente sabe é que o que a gente é aqui, a gente vai continuar do lado de lá. Se a gente está em sofrimentos, em afetos intoleráveis, e a gente não transforma isso aqui, não enfrenta, não melhora esses sentimentos, né, não ressignifica as nossas emoções, a gente vai continuar com esse problema de lá e ainda com um agravante, né, da questão dos, né, que nós espíritas estudamos, né, a questão do corpo físico com o perispírito, né, a questão energética, né, porque acaba sendo um trauma, né, no perispírito, né, esse tipo de ato. Então, todas essas consequências negativas. Então, se eu já sei que além da dor que eu tô sentindo, esse ato pode gerar consequências muito piores, no sentido de aumentar as minhas dores, eu vou começar a pensar em outras formas, né? O que eu posso buscar para me ajudar? E aí entra a terapia, psicoterapia, né? Psicólogo, psiquiatra, e também buscar auxílio da evangelização no sentido da educação, né, do evangelho na nossa prática. Dessa forma, não nos cabe julgar, né, nos cabe sim ouvir, não falar, você é um covarde, não, você é muito corajoso, né, não se trata disso, se trata de dor, de sofrimento.
E a gente se empoderar para estar ouvindo, né? Não menosprezando. Ah, isso aí não é nada. Ah, vai passar. No sentido assim, essas falas, elas incitam, elas acabam por gerar no indivíduo uma sensação de eu não posso falar com essa pessoa, que ela tá me recriminando. Ah, isso vai passar, né? A gente sabe de que maneira geral tudo passa, mas não é isso que você quer escutar, você quer ser compreendido. Então, se alguém vem te falar que está sofrendo, deixa essa pessoa falar com você desse sofrimento, busca compreender a dor dela, né? Tá doendo muito. Às vezes o que a pessoa precisa é de um ombro amigo, alguém para ouvir, né? Nesse momento, às vezes, de, de desespero e ser encaminhada a tratamentos, né? Nossa, eu tô sentindo que realmente a sua dor, você precisa de ajuda, assim como eu preciso, todos nós precisamos, né? Então eu tô vendo que você precisa de ajuda. E eu acho que seria interessante que você tivesse a ajuda de um profissional que conseguisse te compreender melhor, né? Saber o que fazer melhor com seus pensamentos. O que você acha, né, de procurar um psicólogo? Ah, um psicólogo essas questões. Além disso, a casa espírita, ela também pode auxiliar, né, nessas questões do passe magnético, né, de estar ajudando no reequilíbrio das energias, a questão dos obsessores, né, muitas vezes essa pessoa tá com espíritos obsessores que ainda intensificam, que agravam, né, esses processos de depressão ou de outros transtornos mentais, né, que muitas vezes também estão ligados ao suicídio, de ir ajudando. E a evangelização, né? Pais que não veem o valor da evangelização dos filhos estão incorrendo em negligência. A gente precisa educar essas almas, né, milenares muitas vezes, né? Mas nós precisamos educá-las, assim como a nós mesmos, participar de grupos de paz, de palestras, né? Se for essa a nossa religião, né? Eu falo pelo que coloca aqui o livro, né? Que traz essa religião em si, mas não obstante todas as outras, né? Igualmente importantes. Da gente estar sempre aumentando, né, os nossos valores espirituais. Nós sabemos que nós estamos numa época de extremo consumismo, né, da matéria tá em alta, né, eu ter, em detrimento do ser. Então, a nossa educação cristã, os nossos valores morais, unidos à ciência, no sentido de buscar uma psicoterapia, de buscar todos os profissionais, né, que possam, terapeuta ocupacional, né, todos que possam de alguma forma nos auxiliar, não só a pessoa que está naquela crise suicida, mas também a todos os familiares, né, se a gente vê que muitas vezes na infância, né, a criança é muito acometida por, vamos supor, a violência doméstica, né, a violência entre o casal, fazendo a criança aumentar muito sentimentos de tristeza. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu queria falar, né, nesse vídeo, trazer um pouco, incentivar a leitura desse livro. É um livro que vale a pena, né, de estar lendo, se debruçando um pouco para conhecer essa realidade e nos auxiliar cada vez mais no combate, né? Combate ao sofrimento, né, não só ao suicídio, mas a esses atos, né, que muitas vezes geram essas consequências que nos custa muito para reparar, né? Então era isso, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvida, né, pode escrever aí embaixo que eu me disponho a estar conversando, dialogando com vocês. E espero fazer outros vídeos ainda agora em setembro, né, nesse mês de campanha de prevenção, sobre essa temática. É isso, gente. Tchau, tchau.